Semana decisiva para acabar com as injustiças da Lava Jato. Vamos mostrar aqui 3 matérias de jornais que mostram como é que está o clima político para o julgamento de terça-feira, que vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, que vai analisar a validade das provas que surgiram dos diálogos aí do hacker e que podem servir para a defesa de Lula. Vamos ver aqui as matérias que saíram para que a gente possa comentar. São todas matérias do UOL. Então, primeira matéria é uma matéria que mostra exatamente essa história do STJ, o que aconteceu. É uma ação ilegal que os dois procuradores, Deltan Dallagnol e Diogo Castor, pediram uma investigação, uma análise patrimonial dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, segundo o tribunal mais importante do país, e eles pediram essa análise, e o problema é que essa análise só podia ser feita com autorização do Supremo Tribunal Federal, que não ocorreu. Então, portanto, eles agiram à margem da lei e queriam investigar os ministros. O que aconteceu ante esse absurdo, essa outra ilegalidade da Lava Jato, que se soma a várias, né? É que o presidente do STJ encaminhou ofício à Procuradoria-Geral da República para que os procuradores citados sejam investigados. E a investigação é tanto criminal, né, porque é um crime fazer esse tipo de coisa, quanto do ponto de vista administrativo e ético que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público. A questão aí é que, ao fazer esse pedido, há um reconhecimento de que essas provas são válidas, porque ninguém manda investigar algo que não seja verdadeiro, ou que pelo menos a chance de ser verdadeiro seja grande. Não existe uma investigação sobre uma mentira, no sentido de que, muito provavelmente, esse gesto do STJ já mostra que essas provas são válidas, que esses diálogos são reais. A segunda matéria é uma matéria que vai mostrar exatamente o julgamento das provas. Quer dizer, o ministro Lewandowski pediu ao ministro Gilmar Mendes para que as provas que estão sendo divulgadas, inclusive pela grande imprensa, sobre todo esse relacionamento, vamos dizer, esse conluio da Lava Jato e Moro para prejudicar Lula, que foram apreendidas na operação da Polícia Federal, que tem a história do hacker, que conseguiu essas informações. O que vai acontecer? Essa prova vai ser julgada na terça-feira agora, se elas são válidas. Se elas forem consideradas válidas pela segunda turma, aí a situação do Moro, do Dallagnol e da turma da Lava Jato vai se agravar muito, até pela reação do presidente do STJ, né? Então, a importância dessas provas serem julgadas legais. E uma informação importante: mesmo obtida de maneira ilegal, essas provas podem ser usadas pela defesa do Lula para anular injustiças, porque elas mostram o quê? Um conluio, uma ação orquestrada para condenar o presidente Lula. Na terça-feira, nós vamos ter esse julgamento. Os comitês Lula Livre estão planejando ações, estão estudando fazer ações no dia 27 de fevereiro, exatamente se preparando aí para fazer aumentar a pressão no Supremo Tribunal para que seja rapidamente julgado o caso da suspeição do Moro. E aqui é uma informação também da Mônica Bergamo, que é uma jornalista da Folha, dizendo que o STF não deve devolver o direito político a Lula, mesmo que Moro seja considerado parcial no caso do triplex. Essa aqui vai ser uma discussão muito complicada, porque o que acontece? Existe o caso de Atibaia, que o Lula foi condenado. Só que aí é uma discussão que o Supremo vai ter que analisar novamente, se isso prevalecer, se o que a Mônica Bergamo está dizendo, o caso de Atibaia. E tem vários problemas. Primeiro, existe uma decisão do Supremo
que os delatores não podem falar por último no processo. A defesa tem que falar por último. No caso de sítio de Atibaia, isso não ocorreu. Outro problema, nós mostramos ontem, os diálogos que mostram o conluio, indícios que o conluio da Lava Jato com o Moro também se incidiu ao TRF4. Esse é um outro problema, tem que ser investigado. Se isso ocorreu, também tem que anular tudo no TRF4, porque os juízes não foram imparciais. E isso vai demandar toda uma outra discussão. Lula deve talvez obter uma vitória nesse momento, que é a história do triplex, a anulação ser revogada. Mas a recuperação dos direitos políticos é uma luta mais longa. Vamos acompanhar essa semana e a gente vai acompanhando aqui pelo Jornalistas Livres.